Boa tarde, está no ar mais uma edição do nosso Linha Aberta nesta segunda-feira. E segunda-feira é um dia onde a gente está aqui bem descontraído porque o assunto é futebol. E vamos mostrar aqui os nossos convidados já na abertura do programa. Zé Fernando, tem microfone para vocês, Zé Fernando? Tem. Já vai chegar um microfone já chegou, aí. Já tá aqui. Já tá aí. Boa tarde, José Fernando Rabechini. Hoje o assunto é futebol. Boa tarde, Zé Fernando. Boa tarde, Vanderlei Luiz. Opa. E boa tarde a todos da mesa e aos nossos queridos internautas. Isso daí. Horinha especial pro Mário, Quem é o que Mário? me cobrou. Ele fica lá na Praça do Expedicionário, veio me dar os parabéns. E ele cobrou o seguinte, que tá ótimo, mas precisa Melhorar. mais vezes. Diz que uma vez por semana é pouco. Falando de futebol. E falar também do futebol de São Roque. Falei, o Vamos futebol de falar. São Roque, nós estamos aguardando começar. E nós vamos fazer mais vezes também o programa. Isso. Então, não. Tá. É Mário do quê? Ele, não sei sobre o nome dele, cara. Eu conheço ele por Mário e é Mário ficou. Mas no próximo programa eu trago o sobrenome dele. Isso. E ele tá nos assistindo. Mário, Pode- mande o seu nome aqui pra gente. Isso, manda aqui pra gente. A pergunta do dia, você conhece o Mário? Você conhece o Chola? Meu Deus, eu conheço o Chola. Mário Luiz Mário Henrique. Mário Luiz Henrique da Costa. Se conhece o Tui. Tem umas brincadeiras. Deixa eu perguntar pra criançada aqui. Ó, o Dudu, ele está de volta. Dudu, o que aconteceu com você? Depois que o Palmeiras empatou com a Ponte Preta, ia jogar com o São Caetano à noite, você sumiu do programa, Dudu? O que era, Dudu? Boa tarde, Dudu. Boa tarde, Wander. Boa a todos aí da mesa. Então, eu saí esses dias aí do programa porque eu tava em semana de prova e tinha muitas páginas. Então eu fui na casa do meu amigo. Vai lá, tal, né? E o André, olha só, de penteado novo, hein, André? Parabéns, hein? Poxa, parabéns. Boa tarde, André, tudo bem? Boa tarde a todos da mesa e aos internautas. Aí, o André, você tava meio de semana aí, você estava meio triste também, né? Porque você torcendo pro Tottenham. Contra a Tottenham toma virada. 1-0, cheguei ao pai. 1-0, a coisa tá boa e tal. De repente tomou a virada, André. Time pipoqueiro. Time pipoqueiro, o Tottenham tomou a virada. E outra coisa, falou, bom, o Tottenham perdeu, mas agora eu vou assistir o jogo do Santos, agora a gente ganha. Perdeu pro Novo Horizontino. Perdeu. Não. Aí o que aconteceu no outro dia, vamos pra escola, eu não tô bem. Ele ia tomar gozação do Tottenham e do Santos, não ia? Não, só do Santos mesmo. Só do Santos. O Tottenham ninguém liga. E ontem, quando o jogo estava 2-1 para o São Bento, e o goleiro foi lá pro ataque, o que eu falei pra você, meu filho? Vai tomar um contra-ataque e vai ser o gol. Falei. Dito e feito. Foi lá e tomou o gol lá, 3-1. E o São Bento é uma coisa impressionante, hein? Ganhou do São Paulo, ganhou do Corinthians, ganhou do Santos, só não ganhou do Palmeiras porque não jogou contra o Palmeiras, porque é do mesmo grupo. Que coisa, e não se classificou, Zé. O São Bento depois assim, ganhou apenas do Bragantino, né? Foram 4 vitórias. Ganhou na estreia, no segundo jogo. Ganhou do São Paulo, ganhou do Bragantino e depois já complicou em casa. E teve digamos assim, uma excelente campanha e ficou de fora. Eu acho que tem segundos colocados de outras chaves que tem menos pontos que o São Bento. Verdade. O São Bento ficou em sexto no geral e se classificaram 8 times. É que ele ficou no grupo do Novo Horizontino. Bom, deixa eu fazer o seguinte aqui, já que a gente falou do São Bento, Zé, você trouxe hoje tava com uma fotografia do São Bento, não dá pra mostrar? Porque ela é um xerox aí, mas você falou que conhece o autor dessa coluna do jornal Cruzeiro do Sul, da Ele Galeria. não está mais no Cruzeiro, é o Doraci Sola Galera. O meu pai, ele recortava, ele gostava, aliás, ele recortava algumas colunas do jornal Cruzeiro do Sul, uma delas aquele Sapo na Água, né? Do Celso, meu amigo Celso. É uma bela coluna, eu gosto daquela lá. Marvadão. É o Marvadão, isso Celso. aí. E essa coluna aqui, o Galeria, era dos times antigos do São Bento, muitos deles... Colocava fotos da região. Times da região. Um dia colocou uma foto do Águias. E essa daqui eu localizei porque meu pai me levava, quando eu era garoto, assim, ele me levava para ver jogos do São Bento aqui no Humberto Reale, né, num campinho... Na Nogueira Padilha. Ali, pequeno campo, Zé Fernando disse que ia também lá, diversas vezes foi, assistiu grandes jogos lá, que os times grandes vinham a Sorocaba e a gente via os nossos ídolos, nossos craques prediletos, a gente via de pertinho, assim. E pertinho, literalmente. Literalmente, se escutava, às vezes, o cara cantar a jogada e tal. E esse São Bento aqui, em especial, é um São Bento de 1968.
E então, ele... Dudu, só empresta um pouquinho o microfone pro Zé Fernando, porque o Zé Fernando vai falar porque o Zé... pra onde foram esses jogadores do São Bento. Peraí, passa pra lá e vai pra cá e vai pra então, lá. Então, o pessoal Esse é o pessoal do pessoal da velha guarda que está acompanhando o programa vai gostar dessa formação do São Bento Sorocaba de 1968. Pela fotografia, da esquerda para a direita, em pé. Em pé. Aranha. Aranha foi um bom goleiro? Não era o goleiro. Só para ver se estava prestando atenção. E Aranha só jogou mesmo no São Bento. É porque tinha o outro Aranha que foi goleiro. Foi goleiro. Então aqui tem um Aranha, ao lado dele, um zagueiro central que, nossa, dispensa comentários, Luiz Pereira. Luiz Chevrolet. Palmeiras e Atlético de Madrid. E Flamengo no final da carreira. E Santo André. Isso. E Português. Português, então, Mas ele deu uma rodadinha. Eu creio que esteja na Espanha ainda. Ele voltou, ele é ídolo lá em Madrid. Ele é olheiro. Isso, pessoal. Aliás, eu fiz uma entrevista uma vez com o Luiz Pereira, agora, uns 4 anos atrás, ele era olheiro, né? E eu e o Bruno Vicari, que hoje está lá no SBT, da ESPN e tal. O Bruno é um cara maravilhoso. E aí a gente foi entrevistar o Luiz Pereira ao vivo, numa edição lá de No Pique da Pan e tal, cobrindo férias e tal. E aí estamos conversando com o Luiz Pereira. E aí, Luizão, tudo bem? Tudo bem. E como é que tá o negócio aí? O que vocês estão contratando para o Atlético de Madrid? Olha, nós estamos olhando aí um jogador de tal time e tal, e nós também estamos lá, falou o jogador de determinado país, estamos vendo lá a contratação de um jogador surdo. Aí, né, o Bruno olhou pra mim, eu olhei pro Bruno, o Bruno falou assim, ele falou jogador surdo? Eu falei, eu vi também. Aí a gente disse assim, né, e o Luiz Pereira falou, mas surdo? Certeza? Ô Luizão, você acabou de falar, como é que é a história? Estão contratando um jogador, um deficiente auditivo? Ele falou, deficiente auditivo? Não, você falou aí um surdo. Surdo em espanhol, que é zurdo, é canhoto. Estamos contratando um jogador zurdo, que é canhoto. E eu e o Bruno, né, caímos. Passou batido, Passou e nós aprendemos, né, que... Então tá contratando um surdo. Ele já deve estar bem falando. Não, ele mora lá um tempo. E você que é italiano, sua avó mora em que lugar da Itália? Minha avó, esse é o problema que eu também não lembro. Mas na Itália? Mas na Itália, com certeza, né? Lá na Bota. Aham. É surda? Não, é outra coisa. É uma coisa o seguinte, qual é a perna sinistra? Direita? Não, sinistra é esquerda. Com a perna sinistra. Aqui sinistra pra gente é batida. O sinistro, né? Não saiu, Zé Fernando, esse microfone? Eu acho que não. Ué, peraí então. Alô. Peraí. Alô? Saiu? Que beleza. Estamos consertando o avião no ar. Exato. Em pleno voo. Essa foi boa agora. Foi bom. Então é a sinistra, né? Como é italiano, paura, né? Medo. Tinha um jogador do Atlético, mas vamos lá, paramos no segundo jogador pra gente. É o Luiz Pereira que Ficou boa sua cirurgia, hein? Antes da cirurgia você não ficava tirando e pondo óculos. Agora... O Luiz Pereira, agora vem o goleiro. Agora que vem o goleiro. O Chicão. Chicão que veio do Palmeiras, do aspirante do Palmeiras para o São Bento, mas sofreu uma contusão no ombro e teve que parar porque ele se deslocava muito fácil e tal. Ele parou cedo, acho que com menos de 30 anos. Mas mora em São Paulo. Que tinha o Chicão e tinha o Zecão. Zecão. Primo do Nilson César, que estava na Portuguesa em 73, naquela final contra o Santos, que jogou no América do Rio de Janeiro e foi revelado pela companhia Cianê, aqui de Sorocaba. E acho que ele reside em Sorocaba ainda, né? Acho que ele teve numa lista, que antigamente as listas de seleção, lembra? Eram 40 nomes, que você levava os 22 e só podia convocar depois daqueles. Ele era um deles. Ele era o terceiro goleiro, acabou indo Valdir Pérez e ele acabou ficando no Brasil. Mas era um goleiro muito bom também. No América ele não deu muita sorte, mas ele era um goleiro muito bom. América do Rio. Do Rio de Janeiro. E aí? Na América do Rio que também teve o Edu. Irmão do Zico. Irmão do Zico, era Edu e Eduardo. O Eduardo veio pro Corinthians, né? Que era um ponto esquerda que eu era fã dele. Pera. Era Lidu? Não. Lidu no América. Edu e Eduardo era o lado esquerdo ali. O contrário. Era Eduardo e Edu. Eduardo tava vindo pro São Paulo. No aeroporto. Ele veio pro Corinthians. No aeroporto levaram ele pro Corinthians. O coitado deu um azar, bateu o cara. Junto com o Lidu. Lidu, que era da Prudentina, veio pro Corinthians. Depois de um jogo contra o São Bento. Contra o São Bento. Teve um acidente de automóvel na marginal do Tietê. E foi a partir
partir da morte desses 2 jogadores que o Palmeiras passou a ser chamado de porco. Porco Sabe pelos por quê? políticos, porque não deixaram Porque haver a o Corinthians substituição. perdeu 2 jogadores e pediu à federação que pudesse contratar mais 2 jogadores e colocar no elenco. E o São Paulo concordou, a Portuguesa. Todos, O Palmeiras ser não unânime, concordou. né? Tinha que ser unânime. Não concordou. E aí começaram a falar que o Palmeiras era espírito de porco. E aí que vem essa origem do Palmeiras. Até porque parece que já estava acertado que todos iam concordar. A coisa foi, quando chegou na hora de pôr no papel, já não, assim mesmo, não. Vamos lá, bom momento essa nostalgia história. pra gente chegar pra garotada. Quem então, mais? aí depois do Chicão goleiro, vem o Gonçalves. Zé Fernandes que já... terminou a carreira dele no comercial de Campo Grande. E algum tempo atrás eu vi ele dando uma entrevista lá, ele virou técnico também, mas já há bastante tempo, talvez já nem Porque é esteja turma de 68, aí tem 50 anos na brincadeira. E tem aqui depois o Dorival, que era um lateral esquerdo. Como é que é a história do Dorival? Então, o Dorival, quando a gente ia ver jogo do São Bento, ele era um lateral esquerdo bem limitado. E batia mesmo, dava pancada mesmo. Aí, quando pegava um ponta-direita bom de bola e que levava aqueles dribles, a torcida pedia para ele: bate, Dorival, bate, Dorival. Aí ele fazia assim para a torcida. Temos imagem, pode dar um tempinho. Para aguardar que ele ia bater no cara. Era uma figura, ele interagia com a torcida, ele era muito conhecido lá em Sorocaba. Quem também interagia com a torcida do Santos, o Chiquinho, né, André? Lateral esquerdo do Santos. A gente foi assistir um jogo na Vila Belmiro, Santos e Fluminense. Como que a torcida ficava lá no Chiquinho? Ficavam pressionando o Chiquinho, ficava toda hora falando pra ele marcar. Vai, Chiquinho! Tomar uma bola nas costas. E você conhece o Chiquinho, Dudu? O Chiquinho agora tá no São Caetano de ponta esquerda, fez o gol em cima do Palmeiras semana passada. Isso não vai esquecer tão já. Isso é sacanagem, isso é sacanagem. Mas foi bem o Chiquinho, né? Foi bem. Ele também é bom jogador. São Caetano jogou bem melhor que o Palmeiras, pra falar a verdade. Bem melhor. Palmeiras em casa ainda. Ô, Wander, deixa eu falar. Tava falando aqui com a minha avó, ela mora na Rédia de Caserta. Rédia Rédia de Caserta. Que província que é? É bem, ela só falou Rédia de Caserta. Lá Aqui. na Itália tá acompanhando a gente. É isso. Já tá na Mandei o link Itália? pra ela. É, tá na Ela mora Itália. na Itália. Poxa, que legal, tem uma audiência É internacional. internacional, né? Você vê, hoje em dia é o mundo velho sem porteira. É o famoso a globalização. Quem mais tem aí? Bom, agora aqui fechando a defesa, tem o João Carlos. Esse também não sei. O ataque já é muito bom e conhecido, né? Os destinos de cada um. Copeu, na ponta direita. Isso, foi pro Palmeiras, né? Mazinho. Mazinho, não me lembro. recordo. Picolé. Picolé, esse famoso. Picolé é aquele que foi para Santos e se tornou delegado. Picolé. Depois vem o Bazaninho Esse foi pro São Paulo. e Esquerdinha. Esquerdinho. Talvez tenha É que Esquerdinha alguns tem jogadores vários no eles eram reserva. O às cara vezes não ia pro interior também, não chegaram aí a time grande, não né? chegaram aí a time. Esquerdinha realmente não. Era um São Bento bom também. Depois o São Bento formou bons times e com bons jogadores. O Paraná é anterior a este de 60. Paraná ele já Paraná tava em já 66. 64. 66 ele já estava na Copa do Mundo, né? Ele foi pro 66, né? Já pelo São Paulo. 64 ele foi pro São Paulo. Acho que até 63 ele estava no Palmeiras. 64 ele foi pro São Paulo. E deixa eu perguntar para o André, o Zé Balai falou de um São Bento de 68. Você que viu o São Bento ano passado, quem é o grande nome da história do São Bento para você, André? Não conheço a história antiga do São Bento. Não, mas o atual agora. Quem que se gosta de seu ídolo lá no São Bento? O Anderson Cavalo. Anderson Cavalo. Ele estava na reserva um jogo que eu Tava. fui ver para ver se o Anderson Cavalo jogava mais ou menos para merecer o apoio do André. E ele estava no banco. A grande equipe do São Bento foi a que subiu para a primeira divisão, né? Aquela de 62, né? Isso, Famosa. 62, 63, é isso? 62, né? 62. Essa equipe realmente foi a grande equipe do São Bento. Mickey. Nossa, era muito boa. Mickey foi pro Flamengo, Paraná veio pro São Paulo, Luiz Chevrolet, né? Foi pro Palmeiras e tem outros. Copeu era dessa época já, não era? Copeu e Picolé já eram dessa época também. Foram mais tarde porque eram mais novos. Mas, um fato aqui que muitos desconhecem, Paraná veio para o São Paulo por pressão de Paulo Machado de Carvalho, que ele estava sendo negociado com o Santos. E Paulo Machado de Carvalho falou, o Santos está ficando muito forte. Ou você vai para São Paulo ou você fica aí onde você está. Ele pegou e foi. E diz ele que foi a grande coisa na vida dele, mas
Paulo Machado de Carvalho, na época acho que ele era presidente da Federação Paulista. Não, ele foi diretor de futebol de São Paulo. Sim, mas acho que da Federação Paulista. Também foi chegou diretor. A ser presidente. Presidente, eu não sei, foi diretor. Mas ele estava na federação na época. Foi chefe da delegação também. Chefe da delegação de 58. E se parece que até prometeram, você vem aqui para São Paulo que você vai para a Copa do Mundo, toca. Aquelas histórias que a gente Paulo, não sabe direito. muitas histórias. Bom, Dudu, vamos começar a falar aqui que você tem. Você continua com a sua. Na Itália, mais algum recado da Itália? Não, eu tava vendo aqui de futebol. E quem que se torce para ir na Itália? Da Itália, bem, os meus filhos Alessandro e Leandro, né? Eles torcem pra Roma. Para Roma. Sim, mas eu gosto bastante do Milan. Do Milan. Uhum. E André deu uma risadinha, por que, André? Tá rolando uma aposta na internet em que o pessoal não tá botando fé nem no Milan e nem na Juventus? Como é que é a história, André? Não. Essa daí eu não posso contar. Estão fazendo umas apostas aí, né? A Que... Juventus passou para primeiro agora, é líder do campeonato, né? Eu não tô acompanhando, É líder do O campeonato. molecado só fala o campeonato inglês hoje. não. O italiano é muito fraco. Tô assistindo o jogo lá, é muito Meu tio fraco. prefere também, o Batuíra prefere o campeonato Mas inglês. Juventus é só modinha também, né? O quê? Juventus isso é mesmo. só modinha. É isso A mesmo. Juventus? Pra mim é só moda. A Juventus? Pra mim também. Time modinha? raiz é o É Milan. muito pouco futebol. Quase 40 títulos italianos, três campeonatos europeus, mas É modinha. não bem Avançou, um pouquinho mais que modinha. avançou na Champions em cima do Tottenham. Que Esses campeonatos são vários. Não, a Juventus não é A modinha, Juventus não. O futebol italiano, eles não chegaram a ver o auge do futebol italiano, né? Eles já pegaram numa descendente que, na minha opinião, o excesso de estrangeiro acabou. Foi o contrário que aconteceu com a Inglaterra, aconteceu na Itália. A Itália tinha uma grande liga, quando só se podia 2 estrangeiros. Eles eram campeão do mundo em seleção, chegavam à final. A partir do momento que virou essa confusão que está aí, eu acho que o futebol italiano caiu, porque eles estão sem cacife para manter os jogadores de fora e não se dá chance para eles lá. Então, o futebol italiano caiu bastante. Dos anos 90. Já visto aí o Milan. Não, a Itália. Juventus aí. Na Juventus estava em cima, estou dizendo os times que eram todos os melhores aí da Itália e do mundo. Eles praticamente cada em decadência. Tinha 2 jogadores que só eram permitidos 2 estrangeiros. Mas chegou uma época acho que não tinha até nenhum. Quando o Falcão foi para lá para abrir foi mercado. o primeiro, porque eles tinham um acordo interno entre eles. Quer dizer, a FIFA permitia 2 jogadores estrangeiros no mundo inteiro. Na Itália, eles tinham um acordo entre os times que se alguém tiver jogadores estrangeiros, não jogavam nem contra. Eles não entravam em campo. Então ninguém punha jogador estrangeiro. Quem quebrou esse paradigma? O paradigma. O primeiro foi Falcão, naquele mesmo ano foram vários, mas o primeiro foi Falcão, estava com pé no São Paulo e foi para Itália. Mas depois ele veio para São Paulo. Depois ele veio. 2 vezes ele esteve com pé no São Paulo e acabou vindo bem mais tarde, numa época até ruim, que ele foi campeão em 85, mas era reserva. Do Márcio Araújo. Exatamente, quer dizer, mas ele veio E o Napoli caiu, eu não acompanhei essa última rodada que você falou que virou, que exatamente. a Juve tá Inclusive estava tendo muita gozação. Então, mas o Napoli apanhou? Não. O Napoli parece que empatou 0x0 com a Inter. E a Juve passou 1 ponto. E o Napoli está indo para possivelmente para um segundo título, aquele primeiro que também teve a colaboração dos estrangeiros, né? Que eu acho que seria o alemão, terceiro, né? Maradona, Careca. Alemão, Maradona e Careca. Os 3 jogadores. O Maradona, sempre quando ele fala do Careca, ele não fala Careca, ele fala o Antônio. O Antônio, eles eram muito amigos. Né? O Antônio. Não, diz que o próprio alemão também era muito amigo dele. Os 3 que eram bastante amigos. Sim. E eles eram eles que carregavam a Nápoles mas aí começou uma várzea, vamos dizer assim. Todo mundo pode participar de tudo quanto é campeonato e tanto que a Itália não vai nem para a Copa esse ano. Nada, então chegou é uma vergonha, é uma vergonha. É uma vergonha. Foi ultrapassado pelo campeonato espanhol, pelo campeonato inglês, e eles, vamos dizer assim, e o alemão, e só estão em 4º lugar porque não tem 5º. Os outros são muito ruins. Você vê o campeonato italiano, francês, André? Né? Francês eu nunca vi. O francês é fraco, hein? Fraco, português. O português também Neymar, tem um jogo. estranha a saída dele para lá no campeonato. Não, era dinheiro. Tentou aí. O objetivo era Champions, né? Já exatamente. Caiu. Falam que o PSG só foi descoberto porque o Neymar foi para lá. Não, o PSG montava boas equipes. Não, teve campeonato francês. Foi o Raí que esteve lá? No PSG? Então, Raí, o Ronaldinho Gaúcho. Juninho Pernambucano. Não, o Juninho Pernambucano do Lyon. Quando o Raí foi para lá, o Raí era o melhor jogador do futebol brasileiro. Eles vieram aqui comprar. Olha, quando o camisa 10 da seleção brasileira era o 10 do Paris Saint-Germain,
O Brasil foi campeão. Copa do Mundo de 94, com o Raí no banco de reservas, que o titular era o Mazinho 17. O Ronaldinho Gaúcho em 2002 e agora temos o Neymar. Temos o Neymar, pode ser aí uma... Acredita nessas coincidências? São coincidências, mas eu acho que... Bom, na minha opinião, o grande favorito é o Brasil, sinceramente. Grande favorito para essa Copa do Mundo é o Brasil. Tem 5, eu não... Você sabe, eu vou lembrar uma... Olha, eu posso dizer que, de repente, a Alemanha ser campeão não vai me ser surpresa. Se a França ser campeão, também não é surpresa. Espanha... O Brasil seria a quarta força? Não. Primeira força, o Brasil, longe. Você acha? Só perde para ele mesmo. Eu acompanho. E como tem perdido para ele mesmo. Para ele mesmo. Então, eu mas eu acho a... que o Tite é um técnico que pode evitar isso. Porque, olha, eu vou dizer para você, a seleção de Dunga fez um segundo tempo ruim e tomou 2 gols e perdeu. Da Holanda. Da Holanda, porque a Espanha, eles estavam desesperados. Isso digo por amigos espanhóis. Que Sabe quem fez eles queriam muita tudo falta, menos enfrentar o Brasil. O Elano. Foi uma grande Exato, falta. foi a grande perda. O Elano se tava... machucou. Mas, olha, aquele primeiro tempo era para ter sido 3-4 Tava ganhando o Brasil. Era para ser 3-4. O Kaká perdeu o gol, o Luiz Fabiano perdeu o gol, o outro meia lá perdeu o gol também. Felipe Melo foi expulso. Aí veio a expulsão do Felipe Melo e aqueles 2 gols lá, que eu acho que talvez com outro goleiro não tomava nenhum dos dois. Não estou dizendo que deveria ser Rogério. Estou falando que com outro goleiro, que não, eu não tomaria aqueles gols, mas poderia ter tomado outros. Talvez o Dida ali não tomava aqueles 2 gols. Ô André, como é que é a história que o Felipe Melo deve um feriado? Não, é que falaram lá no Orkut. No Orkut? Você é do tempo do Orkut? Orkut, pelo amor de Deus. Nós somos do tempo do São Bento de 68. Do tempo do Orkut. Você também tá virando um saudosista, hein? Não, é que falaram lá em 2010 no Orkut, tinha uma comunidade que se chamava Felipe Melo não deve feriado, porque ele foi expulso e acabou com o Brasil, tomou 2 gols. Ele foi eliminado. Não foi exclusivamente isso. Mas né? Ficou marcado. Ficou marcado. Mas você veja, aí essa Copa foi a Copa de 2010. Aí nós tivemos a família 2014. Copa do 7-1. Graças a Deus foi perdida. Senão... Mas não precisava perder desse jeito, não, né? mas essa sujeira que teria aqui teria sido um pouco encoberta. Então, mas convenhamos, perdemos para nós mesmos, gente. Neguinho chorar e seleção trocar de técnica em cima da hora. Foi perdida para quem? Para nós mesmos. Contusão do Neymar. Contusão do infeliz, contusão nas vésperas ali da decisão. O Brasil poderia ter caído até nas quartas de finais. O cara chutou a bola na trave no final do jogo ali. Depois foi pros pênalti e tal. Chile. Quer dizer, mas para quem que o Brasil perdeu essa Copa? Para ele mesmo. Você não pode perder numa semifinal de 7-0. Se não fizer um time 7-1, se não fizer um time, acho que a gente não perde 7-1. Não dá pra perder. Quer dizer, perdeu por quê? Porque estava totalmente muito pressionada. Era uma seleção que entrava em campo. E pra quem que ela perdeu? Pra pressão de quem? Nossa, de nós mesmos. E eu acho que agora, e principalmente pelo Tite, que é um técnico diferente desses últimos que nós tivemos. Se ele é o melhor ou o pior, não sei, mas ele é bem diferente dos outros. Então eu acredito que ele realmente, se não tiver uma barbaridade aí no meio do caminho... Agora, tudo bem, numa semifinal vai lá, o cara perde um pênalti, paciência. Mas se não acontecer, nada de anormal, eu não vejo outra seleção. Eu não vejo a Alemanha em condições de ganhar o Brasil. Opa, você sabe que eu não vejo favorito. Essa Copa eu acompanhei uma entrevista do Tostão e eu fiquei pensando, conversei com algumas pessoas e tal. O Tostão foi enfático. Ele falou que se o Brasil não contar com o Neymar, esqueça, não ganha. Não ganha. Ele falou que a chance que o Brasil tem que estar com o Neymar em campo. Porque o Neymar vai ser um jogador que vai trair muito. Deixar jogador brasileiro homem a homem é tomar gol. E daí ele fala... É qualquer um deles ali. Ele fala muito da Alemanha, né? O Tostão fala da Alemanha, fala da França, de um certo... Mas ele fala sobretudo da Alemanha. Alemanha, França... Espanha já é um pouco de surpresa para mim. Fora disso, quem mais? A Bélgica. Inglaterra. A Bélgica é de bom. Gente, a Bélgica chegou nas quartas de finais aqui no Brasil, porque estava numa chave ruim. Eles têm bons jogadores, mas a Bélgica é Bélgica. Querido filho, fale 2, 3 jogadores da Bélgica. Isso aí, vá. Fale. De Bruyne. Só para falar o De Bruyne. Que é o filho do Roberto Leal, né? De Bruyne. Courtois no gol.
Tá. O Courtois é um ótimo goleiro. Eles têm 3 bons goleiros, mas só joga um. Eles têm 3 ótimos goleiros, mas só joga um. Não, só tem um bom só. Não, o Milioné e o Kevin De Bruyne é bom também, ao meio de Se campo. você for ver também, Portugal ganhou uma Eurocopa, né? Mas Então, ele vai mas com o não- time para a Copa, praticamente o mesmo. Corre por fora. Viu? A Bélgica corre por fora. A Bélgica, olha, a Bélgica não conseguiu nada, perdeu para Islândia. São times bons, mas não são times para ser campeão. Na Sim. minha opinião. Não, eu também não concordo. são times Não para são ser times- campeão. Para Mas ser vai ter uns campeão. 5, 6 para ser campeão aí. Quem? É. Vá. Além de Brasil, Brasil, Alemanha, Argentina. Argentina. Puxa vida. A Argentina é sempre, ainda mais que ela se classificou na Argentina Bacia que das nem- Jogou na Bacia das Almas. A Argentina, que nem o Brasil, é favorita todo ano e quando Geraldinho chegou por motivos de Geraldinho Bilheteiro fala que a Argentina É. vai ser campeã. E quando, às Ele vezes sai que com a camisa ganha- da Argentina. Às vezes O quando Geraldinho, que é a camisa Geraldinho da Bilheteiro. Portugal pode ter uma chance torce pra também. Não, Portugal. É uma chance pequena, mas pode. Ah, acho que tem uns 5, 6 para ser nada. campeão. Eu acho que é Brasil, Alemanha, França. Isso a minha opinião, depois vocês podem me cobrar. Brasil, Alemanha, França. Qualquer um desses, fora desses 3, pra mim, inclusive Espanha, vai ser surpresa pra Tem mim. Inglaterra também. Na Inglaterra, os próprios ingleses, eles comentam aquele jogo do Ronaldinho, eles falam, puxa vida, nós tínhamos um timaço, saímos de 1-0, expulsaram o jogador dele e nós perdemos. Que é o quê agora? Agora não ganha de mais ninguém. Eles não ganham. Jogar Inglaterra dá 0-0. Copa do Mundo dá 0-0. Dá 0-0. Deixa eu falar só o seguinte, André, vamos testar você aí. Um destaque da seleção inglesa. O Harry Kane. Opa, Ou o Dele Alli também. um destaque da seleção portuguesa. Cristiano Ronaldo. Só tem ele. Ah, não. Tem o Rui Patrício, o goleiro. É. Tem o Nani. Nani. É, que ninguém conhece o Nani. Ah, É, não, do Valência. não vale. Quase, Um mais ou destaque menos. da Espanha. Espanha. Tem o Asensio, o De Gea. Qual que é os Não 3 faz. melhores jogadores de futebol que tá jogando na Espanha atualmente? Os 3 melhores. Ó, o Cristiano. Ah. Não o são, Messi. não são espanhóis. Vai, fale o terceiro, Tem que um- deve ser um africano, vai, mas eu vou deixar você falar. Africano. Veja aí. Quem você quiser, escolha. Eu acho que não tem entre os 5 melhores jogadores. E o Coutinho. Tem o galês lá. Eu pô, acho que. tem o- Não, mas espanhol. Quem que é espanhol? Espanhol? Ah, Não, espanhol. Ah, o não Cristiano. fica entre os 10 melhores jogadores jogando no futebol da Espanha. Não, tem a. Tem o Asensio. Tem uns jogadores bons. mas- Exatamente, mas os melhores não são É que de pararam, casa. né? O não são Barcelona, de casa. aquele auge do Tem Barcelona. o Sérgio muitos já Ramos, tão zagueiro. Ah, O Sérgio Ramos, que quando Sérgio estava com vontade de ir no Ramos. banheiro, É, pediu licença. licença antes Não, que e eu avisou o técnico, eu tô borrado. Bom, também ninguém Ô Zé, lembrou. você que foi técnico de natação, alguma vez algum nadador Nossa, chegou e falou assim, nossa. tô borrado? Nossa, e É melhor mulher? você sair, E você vai, E mulher? vai marcar a piscina. E mulher? É? Vai fazer o quê? Da vida, meu. Vamos lá. Pega a toalha aí e corre lá. Mas já teve algum elemento estranho na piscina? Ah, isso até eu já fiz. Sargentão? Precisa ser muito. Imagina, Precisa ser quero ver. muito. Deixa eu só fazer o seguinte, deixa eu Na registrar vida. a participação de uns amigos aqui. Deixa eu ver aqui, ó. O Clodoaldo Silveira Barros, boa tarde, Vander. Fala pro Zé que tem um garoto aqui em São Roque prestes a fechar o contrato com o empresário. Quem será o garoto de São Roque de 10 anos? Clodoaldo Silveira Barros, esse garoto tem apenas 10 anos. Conta pra gente. O Marcos Sotero, agora vai começar o Campeonato Paulista de verdade. É. O Marinho Araújo lá de Mailasque. Quando o São Bento subiu, o jogo foi contra o América de Rio Preto no Pacaembu. Eu trabalhava em um bar que tinha em Tava Mailasque, onde hoje passa o viaduto. Na volta à meia-noite, eles passaram todos no bar. A época não tinha Castelo Branco. Passaram e comemoraram ali no Mailasque. Deixa eu ver se mais alguém mandou mensagem. Pode mandar mensagem pra gente aqui, ó. Nosso amigo Emir Bechir tá acompanhando lá na assessoria de imprensa da Prefeitura de São Roque. Emir, o Cláudio Góes já voltou de Brasília? Foi para Brasília o prefeito Cláudio Góes. Foi buscar uma... Bom, hoje vai ter um lançamento lá de um sistema da internet, né? Com vários municípios. Não sei se foi isso. Muitos prefeitos estariam hoje lá em Brasília. Bom... Hoje chegou o cabo, né? Chegou, fala no microfone? Hoje chegou o cabo aí, que vai melhorar bastante a É um internet. cabo ligando Isso. o Brasil até a África, 6 mil quilômetros. Isso me lembrou o telegrama, né? Foi o primeiro cabo transatlântico, foi para ligar os telex lá. Como Telex.
Bom, deixa eu fazer o seguinte. Obrigado ao Cláudio Alegretti, tá mandando mensagem aqui. Sim. Obrigado, pessoal, que tá acompanhando aqui. Cláudio Alegretti é mexerica. Ele tá xingando você? Não, mexerica. Dele é mexerica. Mexerica? Grande Cláudio, é brincadeira que ele tem. Ele não fica, se ele ficar bravo, ele vai dizer aí agora. Não, ele uma vez Grande amigo meu. determinado- Gosto muito Grande dele. amigo nosso. um Gosto muito determinado curso que nós vamos fazer, ele chupou pé de mexerica. Chupou dele. Nadador, nadava com 20, você, né? 30 Era bom mexerica. nadador? Bom. O Ico melhor aquele. O Ico melhor, o Ico era muito bom. É, Até pela envergadura, né? O Ico O maior, Ico, né? o Ico era muito bom. O nado de peito dele. Qual que é o eu nome do nada- Ico? O nome Ricardo Alegretti. Ricardo Augusto Alegretti. É, não sei se tem Uma Augusto coisa aí, assim. mas... E Ricardo Alegretti. o Cláudio Alegretti, Cláudio quero agradecer que ele Tadeu. participou dos Jogos Abertos em Santos e ele me deu umas medalhas que ele ganhou. Ele passou para mim, né? Obrigado É, o Cláudio- ao Cláudio Alegretti. Tem muita história, está sempre acompanhando a gente. acompanha a história de São Roque, é uma pessoa que é fabulosa. Wander, Pois queria não. fazer uma pergunta aqui. Não faça pergunta difícil, hein? Na pergunta facinho de responder. Vou fazer aqui para o pessoal da mesa. O que vocês acham da chegada do Diego Souza e do Trez no São Paulo? Vocês acham que mudou alguma coisa? Eu vou dizer uma pra coisa pra você. O Diego Souza chegou 5 anos atrasado no São Paulo. 5 anos atrás ele poderia fazer muito mais. Hoje ele passou a fase dele para estar ali no São Paulo. Eu acho que é um bom jogador, teve lá no esporte, mas tá 5 anos atrasado. Deu uma esnobada no Corinthians há uns 2 anos atrás. Deu uma aí- esnobada no Corinthians? Deu. Não quis sair do esporte e tal. Mas vocês acham que mudou alguma coisa assim? Olha, sinceramente, não. O que você achou, Zé Fernando? Mudou? Não fez, nem o Não, Nenê. ele tá jogando numa posição que não deve ser, eles iam tentar ele para a seleção. Que ele foi convocado como centroavante. Mas todo mundo sabia que não dava certo, agora ele tentou. O Nenê é um bom jogador para 30 minutos, 35 minutos do Jogou segundo razoavelmente tempo. bem ontem. Até jogou bem, eu acho até que foi o melhorzinho da turma ali. Mas é um jogador para 30, 35 minutos, ou então para uma partida, para 2 tal. Eu acredito que eles seriam muito bons se o São Paulo tivesse pego toda a equipe de júnior e tivesse promovido. Só que hoje em dia ninguém tem mais Então, mas tem coragem de fazer o que Cilinho fazia. o Dorival Hoje em dia Júnior você começou. cai, então complica. Começou contra o São Bento, dando espaço para garotada. Depois a coisa não estava indo bem, já foi colocando. Não, olha, essa coisa do Dorival, eu fiquei muito triste, porque você ouve as pessoas falarem uma coisa e 2 partidas depois essas mesmas pessoas dizem outra. Então, como eu acompanho bastante a programação esportiva, eu escutava, inclusive na TV fechada lá, eles falavam, não, tá correto, tem que pôr a garotada, porque assim prepara melhor o time, não sei o quê. São Paulo perdeu pro São Bento. Na semana seguinte, eles começaram a falar, não, o campeonato que o São Paulo tem que ganhar é o Paulista. Porque os outros, quer dizer, as próprias pessoas mudaram, não sei se foi porque o torcedor falou alguma coisa, as próprias pessoas mudaram o jeito, e aquela pressão que ele teve, ele acabou, São Paulo só ia entrar com os principais contra o Corinthians. Iam fazer 4 partidas. E acho que eles ficaram com medo de perder as 4 e deveria, acho até que arriscar o campeonato, né? Viu, Mas deixa eu perguntar, não foi então muito correto. o São Paulo pisou na bola, vai começar do zero. Vai começar do zero. O Campeonato Paulista, para o São Paulo e para todos, começa agora. Não tem o campeão, mas o 8º já tem. Quem é? É o São Paulo. Já está certo. Não passa pelo São Caetano, mais uma não, vez vai não. ser eliminado pelos... Pode até chegar na semifinal. Passa pelo São Caetano. Pode até passar, até porque Pintado tá lá, capaz de ser amigo dos caras. Coitado, esse era outro que deveria ter ficado. Muito bom técnico. Todos os 4 grandes, vamos chamar assim, fazem o segundo jogo em casa. O segundo né? jogo em casa. Então talvez você até acha que passe. passam os 4, Eu vai acho ter- até que vai passa. ter- Mas, convenhamos, ele tá no lugar dele. Quem poderia Então vamos perguntar assustar, aqui. hein? André, São Paulo e São Caetano, quem passa? Difícil. Quem? É difícil, né? Não sei. É difícil? Pro São Paulo é um clássico. Mas eu acho que. Entre Santos, né? Olha, o São Caetano já eliminou uma vez o São Paulo, no sábado à tarde, num jogo lá no Morumbi. Aí tinha acabado o Big Brother e foi aquele alemão, torcedor de São Paulo, tava lá, o alemão veio torcer, tinha vencido, perdeu. Tinha um jogador de São Caetano, O São Caetano não era uma pedra no Douglas. sapato? Douglas acabou com o jogo. E tinha o Gleidson também. Mas o Douglas Mas foi o São Caetano foi uma pedra no sapato do São Paulo também. E o técnico do Palmeiras, Muricy aliás. Ramalho, Palmeiras, não Palmeiras. pode esquecer, hein? Muricy Ramalho e o São Caetano foi campeão paulista naquele ano. O São Paulo não perdeu para qualquer um. Agora o São Caetano não é nem e o São Paulo também. O São Paulo estava bem naquela, foi campeão brasileiro depois. Tá? Aí o André já concluiu? Né? Quem que vai ser então, André? São Paulo ou São Ele Caetano? falou que Você é pode difícil. mandar a sua opinião aqui pra gente também, ó. Mande aí se vai ser São Paulo ou São Caetano. Vamos deixar esse jogo pros palpites?
Ok, pô na ordem da casa. Pô na ordem, né, com os palpites. É um jogo Daqui a complicado. pouco a gente já faz os palpites. Faz os palpites, então. É a um gente jogo faz. Vamos falar complicado. mais um pouco aí. Então vou falar mais um pouco da Porque seleção o brasileira. São Caetano ganhou do Palmeiras, né? Mas você acha que é referência? Ganhou do Palmeiras. Ganhou do É? Palmeiras. Tomou de 4 do Corinthians. Tomou de 4 do Corinthians. Toma de 4 do Corinthians e ganha do Palmeiras. Eu acho que o São Paulo vai passar. Vai passar, então a gente vai pegar. Deixa eu ver a convocação da seleção brasileira para os amistosos. Goleiros Alisson, da Roma, Ederson, do Manchester City e Neto, do Valência. Tirou o Cássio. Tirou o Cássio, né? Tá, concordou, hein, André, com os goleiros? Faltou o Vanderlei. Não tá na fase que nem estava o ano passado. O ano passado eu acharia também que tinha faltado. Mas acho que esse ano ele não tá no mesmo nível, tá? Não, tá no mesmo nível. Então. Pra mim faltou o Jailson, catador de pênalti. Mas os jogos não são decididos nos pênaltis. É um ou outro só. Amistoso não tem pênalti, né? Mas pra convocação da Copa, acho que ele seria uma boa. Jailson. Defensores, Marcelo, Real Madrid, Daniel Alves do PSG. Aí por lateral ou é todos os defensores? Todos os defensores estão juntos laterais, né? Colocar. Zagueiros. Felipe Luiz, do Atlético de Madrid, e Fagner do Corinthians. Chamou Fagner. Acontece o seguinte, né? Os zagueiros, já vou falar aqui, o Marquinhos do PSG, Que era do Corinthians. Thiago Silva do PSG, Miranda, Inter de Milão, o Jeromel do Grêmio e o Rodrigo Caio de São Paulo. A convocação do Rodrigo Caio e do Fagner, essa convocação tira o Fagner do jogo da volta das quartas de final e o Rodrigo Caio também. E se o Corinthians e São Paulo passarem, eles estarão fora do primeiro jogo das semifinais. O Fagner desfalcando o Corinthians e o Rodrigo Caio desfalcando o São Paulo. E o Jeromel vai desfalcar o Grêmio. Entendeu? Eu não confio muito nessa zaga aí. Hã? Eu não confio muito nessa zaga Não? da seleção. Eu não confio no Felipe Luiz e no Fagner. Você viu o Thiago Silva e o Marquinhos contra o Real Madrid? Não jogaram nada na decisão lá. Faltou o Neymar. Deve ser o Miranda, né? Sim. Marquinhos e Miranda vai ser. Ele gosta do Miranda, o Tite. O Miranda, eu acho que não tem. Miranda e Marquinhos, eu acho. Não né? tem mais muito futebol para um campeonato inteiro, mas para 7 partidas ele é o melhor zagueiro do Brasil. Né? Meio-campista, Casemiro, Real Madrid. Que está em ótima fase. Né? William, do Chelsea. William, ótima fase também. Chelsea. O que eu falei? Mas Chelsea. deixa eu voltar um pouco pros defensores, que Pode. eu acho que convocou o Felipe Luiz, mas tinha que ter convocado o Alexandro. É? Alexandro tá um momento melhor, fase melhor. Felipe Luiz, ninguém mais fala dele. Ainda entende bastante, né? Dos jogadores de fora. Eu nem sei quem não, é ele esse acompanha. Alexandre. Tá vendo a situação do Santos, ele tem que olhar lá fora um pouco também. Não, mas ele tomou uma. O Casemiro. Não, mas, aí agora é o seguinte: e o Anderson Talisca do Besiktas? Bom jogador. Ele tá Opa! bem, viu? Ele tá bem lá. Era do Benfica. E vai voltar para o Benfica. Ele tá emprestado, mas o Benfica já falou que é o jogador de volta para a próxima temporada. Paulinho do Barcelona. Felipe Coutinho do Barcelona, Renato Augusto, que tá lá no Beijing. Então, muita gente contesta. Eu não sei, o Renato Augusto, ele teve uma ótima fase no Corinthians, foi campeão e tal. Mas, eu não sei. Gabriel Jesus, Manchester City. Opa, aí sim, agora eu... Voltou a jogar, já voltou a titular? Jogou, fez um gol. Não, como titular ainda não, né? O primeiro como titular no meio de semana. Acho que ele vai testar o Firmino, alguma coisa assim. O Roberto Firmino do Liverpool, Douglas Costa da Juventus, Tyson do Shakhtar e William José do Real Sociedade. O William José, aí que vai um problema. Você acredita que na Espanha querem que ele se naturalize? Por isso que eu tô falando para vocês. Ele tá convocado aí justamente para não reforçar a Espanha. Faz essa partida aí, não pode mais ser. Já não pode mais. Mas já existia um forte comentário para ele se naturalizar espanhol. E ele disse que concordava. Falou, concordo, mas os caras falaram, mas se eu sou... Vai evitar o que aconteceu com o nosso querido centroavante lá, Quem? Do Atlético de Madrid, que depois se naturalizou espanhol, que me Diego foge agora. Costa. Diego Costa. Então, E como tinha o Amauri na Juventus da Itália, que o Brasil ia convocar, mas o Diego Costa, ele depois também jogo, ficou meio assim, vai para a Espanha ou vai para o Brasil. Aí ele pegou... caso de um jogador não deram certeza de convocação, aí ele preferiu. O alemão também, era um jogador do Atlético Paranaense. E teve também o
O de Portugal, que foi o Deco, né? Deco, foi para a seleção portuguesa. Deco, E o Pepe, lá que depois veio Marcos Corinthians. Assunção. Não, qual que jogou no Corinthians também, um médio volante? Marcos Senna. Marcos Senna. Que é primo do Marcos Assunção. E o centroavante. Marcos Assunção era um cobrador de falta. E o centroavante, que foi centroavante do Corinthians, também foi da seleção lá da portuguesa lá. Agora eu tô com a fisionomia dele, não lembro o nome dele. Magrinho, tudo, mas ele foi um centroavante que se naturalizou português e jogou o Liedson. Liedson. Que era conhecido em Portugal como Levezinho. Levezinho. Ó, aliás, voltou depois pro Corinthians, jogou muito bem. Vem cá, o Marcos Sotero falou assim, acho que ele tá trocando o Zé aqui. Wander, esse Zé Balaio nem parece que é São Paulino. Não, eu sou... Zé Fernando falou que ele é da turma do amendoim do São Paulo. Você só tá falando bobagem do São Paulo. Ele é da turma do amendoim do São Paulo. Então tá bom, eu concordo com ele. Eu acho que ele tá certo, tem que torcer do jeito dele. Eu apenas acho que o São Paulo não tá bem, só isso. Mas tô torcendo pro Viu, se for campeão, vou me divertir também. Vai comemorar. Mas, viu, graças a Deus não caiu. O Troy Kizilevich. O Léo. É o Léo. Léo? É o perfil do cachorro dele. É o cachorro de Troy Kizilevich. É. O São Paulo não passa. Não passa, eu concordo que não passa. Olha o Marcos Sotero bravo aqui. Esse safado, o que é isso? Safado tirou o Cássio só para não prejudicar o Corinthians e convocou o Rodrigo Caio para prejudicar o São Paulo. Mas não teria convocado o Fagner também, mas o Cássio não está em boa fase. O Rodrigo Caio também está numa fase. Eu esperava que ele não fosse chamar o Cássio. Exagero, e Rodrigo Caio está indo porque merece, não é porque vai prejudicar o São Paulo, ao contrário, ele merece. Fez gol, né? Tudo não, e ele foi injustiçado até por diretores do próprio São Paulo. É aquela passagem lá que ele deu de bom moço lá com o Jô e tal. Isso é uma coisa que talvez não deva acontecer no futebol, porque vai atrapalhar a carreira dele a vida inteira. Então, aquelas pessoas que gostam, que assistem futebol e que falam de futebol, não devem falar, você deve ser bom moço, não. Seja ruinzinho e tal, porque esse teve a carreira que vai ficar a vida inteira os caras falando que o rapaz é tonto. E o Tite foi em defesa dele, falou publicamente que a atitude dele foi correta. E uma atitude correta que não teve Carlos Alberto Parreira e Filipão, quando teve o caso do jogador de São Paulo que foi ofendido por um jogador da Argentina. Você está falando do grafite naquele momento com o de sábado. Exatamente. Preconceituosa. O seu Carlos Alberto Parreira disse que essas coisas do futebol, e o seu Filipão também falou, precisa cuidar, que depois nós vamos jogar lá. Quer dizer, não tiveram uma postura que teve o Tite e que teve alguns outros técnicos, não foram todos, que teve alguns outros técnicos. Não foi. Então, infelizmente, pode-se falar o que quiser de Filipão, o que quiser de Parreira, eles tiveram essa... E isso aí tá em YouTube, essas coisas, não precisa ninguém falar muito, não. Eles não tiveram uma postura... eles não tiveram uma postura correta. Bom, o Tite teve. E o Tite. Então, vocês estão confiando aí na seleção brasileira, eu também confio. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quando tem gol na Copa do Mundo, tem uma comemoração, né? Uma saudação Caramuru, né? Isso. Mas agora foi aprovada uma lei em São Roque que proíbe fogos com estampido. Não pode ter mais barulho. Você acha que vai pegar essa lei do nosso amigo Alexandre Veterinário proibindo fogos? Nada contra o Alexandre Veterinário, nada, absolutamente nada contra, mas nos Jogos do Brasil vou trazer meu cachorro para ficar em Mairink. Por quê? Porque ele gosta de um barulhinho? Não, eu gosto de fazer barulho. Então eu vou pegar e vou trazer ele para Mairink. Você já educou ele no barulho? Não vou correr nenhum risco. Nada, eu acho que as pessoas fazem, é só uma brincadeira. Ele é o vereador, ele tem o direito e deve se preocupar com tudo, e as pessoas devem se preocupar com animais, mas eu acho que dá pra gente... Conviver com Então, festa de agosto não vai poder ter mais foguetório. Você tem que ter eventos que tenham a participação de animais. Ou algum evento que... A própria entrada do carro de lenha, né? A própria entrada do carro de lenha tem aqueles os bois lá que puxam os carros de lenha, né? Não vai poder ter mais saudação Caramuru. Né? E foi aprovado esse projeto. Vamos ver a fiscalização agora, né? Inclusive encontrei com... Agora só uma pergunta, desculpe a minha desconhecimento, minha ignorância nesse... Não, já foi, o prefeito já sancionou, porque o prefeito tem poder de veto também. Então foi encaminhado, foi aprovado na segunda passada. O prefeito tem um prazo para... Tem uns dias aí, né? Não dá para esperar o fim da Copa? Não, mas daí ele tem prazo, Agora, Zé Balaia, aproveitando, você que sabe tudo que acontece numa Câmara, tem a lei proibindo fogos. Aí vai para o prefeito. O prefeito veta. O que acontece?
ela volta para o Legislativo. E o Legislativo pode manter ou derrubar o veto. A Câmara vai tomar posição ali. Como o prefeito vetou e a Câmara derruba o veto, aí o presidente da Câmara é que manda publicar a lei. Porque não tem outro jeito, aí não tem outro jeito. Mas totalmente não pode soltar fogos de artifício? Com barulho, não. Não, então, eu não conheço Não pode ter barulho, não pode ter Ele falou aqui, quando ele esteve no programa, de algumas distâncias. Não, então, você pode dizer o seguinte, vai ter um evento que não tem a participação de animais. Então vamos ter a procissão, na procissão não tem animais. Na hora de falar dos festeiros e tal. Só tem o cachorrinho de São Roque. Aí o que vai acontecer? Você tem que ter 2 quilômetros de distância ali da Praça da Matriz, não pode ter um canil, não pode ter um gatil, não pode ter animal. Quer dizer, você tem clínicas veterinárias, 2 quilômetros, você pega a clínica lá no Cambará. Tem a clínica do Zé Penone, que acompanha o programa, a clínica dele está aqui na... Então não vai poder ter... como é que se diz? Na Joaquim de Oliveira. Na Padre Marçal tem. Na Expedicionário tem, quer dizer, tem muito, não vai poder. Não vai poder soltar. Mas eu acho que pode ser revisto. Mas, por exemplo, num evento você vai lá controlar. Agora sai gol do Brasil, Neymar faz o gol, o cara sai com... e tem que ter a denúncia. Eu digo que vai ser complicada a fiscalização, porque pode ter muito jogo de briga de vizinho, né? Que você vai ligar para fiscalização, a fiscalização vai lá. Torce para Espanha e solta num gol da Espanha. Não tá nem o Brasil jogando. Eu acho que... Não, vai ser complicado. Pegar essa lei? Fiscalização. Vai pegar essa lei? Mas, por exemplo, de repente, vamos supor que você consegue controlar um pouco, ela já tem o seu valor, não tem? Eu não sou fraco. O seu cachorro corre quando toca, quando tem... Ele é pequeno, tá ali sempre em casa. Então, é a questão dos animais, questão de hospitais. Isso é mais grave. Pessoas que estão doentes. Isso é mais grave, isso que é o mais grave. Autista, teve uma informação. Teve aqui, por exemplo, recentemente aqui no Carnaval, o Haddad autorizou, o Dória autorizou o uso da 23 de maio para festejos carnavalescos lá, né? O pessoal passar com os blocos e tal. E ali fica a beneficência portuguesa. Então depois houve um protesto desse pessoal e eles passaram em silêncio naquela vizinhança ali. Aí eles desligaram os carros de som, os trios elétricos lá e passaram em silêncio por ali. Gozar de coisa que não acontece quando é na Paulista, né? Tem um hospital ali cheio perto. Do hospital e os caras não estão nem aí. Eles fazem manifestações lá e põem. Carro faz a virada do ano lá, faz uma... Se é eu que faço a lei, pode. Se é você, pode, mas a sua não quer e a minha não quer. Tem isso daí. Tem essas... Dudu, você vai soltar uma bombinha se o Palmeiras for campeão? Eu vou soltar uma bombona. Mas você tem cachorro? Tem cuidado. Então, eu tinha uma, mas ela não tinha nenhum problema com fogo de artifício. É surda. Era surda. Ela ouvia, mas eu não Eu tô brincando. Nada. Problema, sim. Eu acho que até os animais dá para você contornar a situação, mas em casos de hospitais... eu creio que o vereador tenha recebido bastante reclamação, por exemplo, pessoas de idade que acabam se assustando quando os fogos são repentinos, assim, né? Uma inauguração de uma loja... Daqui a pouco, uma tradição em São Roque. Inaugura uma loja num sábado de manhã, daqui a pouco 10 horas da manhã... Algumas coisas, você sabe que no dia 16 vai ter um foguetório. Todo mês. Você sabe que gol de Copa do Mundo do Brasil vai ter foguetório. A cada 4 anos. Né? Então, vai ter foguetório. Então, eu acho que esse não é o problema. O problema é você estar dormindo 5 horas da manhã e ter um foguetório porque o cara tropeçou ali. Não, Alvorada. Alvorada, todo dia 16, às 6. Não, todo dia 16 tem de manhã. 6h30 e 8 horas. Mas isso você está até preparado. Como é que fica o Mané Fogueteiro? O problema é aquele foguetório aí sem muita razão, sem... Esse, não para mim, não é problema para mim. Eu digo, eu acho que para os animais... Né, hospitais, pessoas que têm problema com isso, então sofrem mais. Agora, a Copa do Mundo, eles sabem. Provavelmente vão estar até assistindo, só os animais que vão estar quietinho, comendo ração ali quietinho. Mas eu acho que a gente está preparado para isso, né? Mas e quem a fiscalização vai torcer contra o Brasil. Não, e aqui vai ser a fiscalização não vai nem ver, ela vai estar assistindo o jogo. Não, eles vão torcer contra o Brasil para não ter que agir nessa hora. Provavelmente vai ter que compensar o ponto no outro dia. Como é que fala, Dudu? Mas e quem vende foguete? Pois é, Dudu, você falou uma coisa importante. Como é que você vai proibir que se solte fogos se não está proibida a fabricação e o comércio? Exatamente, é isso aí.
E o Alexandre fala que não está proibindo, está restringindo. Restringindo. É que, tipo, fica meio assim, né? A gente tem que pensar nos animais, mas a gente tem que pensar nas pessoas que também vendem o produto, né? Tá vendo? Tem, sei lá. É isso que aí... Você vai soltar uns fogos, André? Como é que tá aí? Soltar os fogos aonde? No comemorar gol do Santos, gol do Corinthians. Gol do Corinthians eu não comemoro, não. Não, mas do Santos, você soltaria o... vai cumprir Contra a lei? o Corinthians, se o Corinthians toma um gol, você solta o pro seu pai. Não gosto de soltar essas coisas. Não gosta? Tem a questão de segurança também, tem que saber soltar o fogo de artifício, pode ter acidentes, tem muita gente que até... Campanha eleitoral. Quando se ganhou a eleição, se soltou fogos, mas faz tempo. Não, mas pode voltar. Não. Vocês concordam? Os fogos eram soltados assim em períodos de vitória eleitoral, né? Vitória eleitoral. Às vezes nos comícios maiores, quando era anunciado o nome do candidato principal, vai falar o candidato aí atrás do palanque, aqueles fogos e tal. Talvez isso até seja algo que vá melhorar um pouco. Bola na rede. Tem algumas coisas que literalmente não tem como se mudar. Você já tem o som, né? Que o cara tá falando em altos brados ali, com um carro de som. Você pode pôr música. Aliás, é o seguinte, essa lei municipal do Alexandre Veterinário, outras cidades estão também apresentando, e nós temos uma lei estadual que está sendo preparada pela deputada Maria Lúcia Amari. E eu acredito que a Maria Lúcia Amari virá ainda esta semana aqui no nosso programa. Não, mas essa lei vai naquilo que o Juninho falou de proibição, né? A lei dela é fabricação. Isso. Ela proíbe a fabricação na lei? No estado de São Paulo, ela mexe com isso. Se for isso, acabou, não tem o que se mas parece que o controle disso tem que o exército, né? O dela é mais radical no aspecto do controle no estado de São Paulo. Se ela conseguir isso, acontece, por exemplo, o que acontece no estado de São Paulo com o circo. Não pode animal, acabou. Não pode. Eles vão no Rio de Janeiro e usam todos aqueles animais lá. O mesmo circo vem para São Paulo, eles ficam paradinho, quietinho, que não pode. Se vier uma lei estadual, acabou. Não vai poder ir pronto. Vamos ver. Tem a questão do rodeio, tem uma série de questões. Mas a lei dos fogos, vocês apoiam a lei? Dessa aqui municipal? Olha, eu digo para você, eu acho que teria que ser melhor discutida. Viu? Ela não teve prazo para que todos se manifestassem. Você, por exemplo, Dudu, você levantou algumas coisas aqui, que a questão da fabricação, a questão de abrir algumas exceções para alguns eventos. Me parece que o projeto dele não contempla determinadas situações e que vai sofrer muita crítica na hora de colocar em prática. A fiscalização. A fiscalização é um detalhe muito relevante aí, vai ser difícil de fiscalizar. Ele está interferindo, de certa forma, numa atividade do Executivo, né? Então, o Executivo vai ter que se adaptar para cumprir essa lei e vai ter que emitir um decreto regulamentador, e aí que vai ser, não sei não, essa lei periga não pegar. Ou vai sofrer muita crítica que vai ter que ser revista, como o Zé Fernando falou. Vamos ver. A gente falou disso porque na hora do gol sempre tem, né? Sai gol do Corinthians, né? Às vezes sai gol do 15 de Piracicaba contra o Corinthians, tem palmeirense que vai lá e solta. Um dia de festejo de gol, assim, lá quando o Palmeiras estava jogando na Copa do Brasil, que o Ricardo Oliveira fez aquela carinha lá, o Fernando Praz, que deu aquela confusão toda. O primeiro gol do Dudu na Copa do Brasil, lá no Vilaça, teve altos fogos. Eu lembro disso até hoje. No Vilaça, velho. E ali também tem bastante fogos todo ali. Local, né? Vai ser complicado. E a virada do ano, dia 31 de dezembro? Tem. Nossa. Não, as manifestações locais nas festas juninas, e como é que você controla a festa junina também? Ela vai ser uma lei complicada. Eu não estou dizendo se ela é boa ou não. Nada. Então, ela pode ter aspectos positivos, mas ainda ela não fechou legal, eu acho. Teria que ter mais tempo para ela poder fechar, ouvir bastante opiniões e ela dar aquele fecho ela pode ser melhorada, equilibrado, né? Pode ser melhorada. Pode ser melhorada, mas hoje já não. Hoje ela já vai para a prática do jeito que ela está, se o prefeito não vetar, né? Vamos ver, fica lá para o Cláudio Góes, né? O Cláudio Góes vê o que ele vai fazer aí, né? Dessa lei aí, né? Bom, o prefeito tem isso também, né, Zé Valade? Ele tem que pesar direitinho essa situação toda. Tem tudo isso, passa ali, vem. Hoje vai ter uma lei
do Cabo Jean, determinando o seguinte: se tem uma competição esportiva, eu confesso que eu não li a lei completa, depois eu vou pegar até mais detalhes, mas se tem uma prova assim, Zé Fernando, prova corrida de aleluia, eu até precisaria pegar a premiação da aleluia, o atleta o masculino vai ganhar R$200, o feminino ganhar 150. Não, ele está pedindo um isonomia. Sim, eu acho correto. Foi tentado isso no tênis, não deu certo, mas eu acho correto, tem que ser. Tem que ter isso daí, a premiação sem dividir premiação gêneros. Normal, eu acho que tem, sabe, ganha 1 milhão e também troca pneu, tem que ser igual. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Vitor Guedes, o Vitão, rapaz, grande torcedor sabe tudo do Corinthians, tem uma coluna, jornais, tal, meu amigo Vitor Guedes, um grande abraço, obrigado por estar acompanhando a gente aqui também, outras pessoas que entraram aqui, o Ademir Ferreira dos Santos, grande Ademir Cabeleireiro, né? Só trazer o Ademir aqui pra contar umas histórias pra gente, entendeu? Tem muita coisa pra falar. Deixa eu ver como é que tá seu cabelo aí, você tá precisando do Dudu fazer um corte aí, o da Ademir. Cadê? Levanta o cabelo aí. Tá ruim, deixa eu ver, tá ruim? Nossa, tá... Não tá ruim não, pô. Tá bom o cabelo. Saudade desse tempo. Bons tempos. O André tá com penteado novo aí também, né? Foi tudo bem o penteado? Esse penteado aí tá igual do Cristiano Ronaldo. Tá igual do Cristiano Ronaldo? É igualzinho. Bom, vamos fechar o programa então. Faltando Ele faz em casa? Isso daí Palpites. Palpites. Não, ele só faz, tinha falado lá quem é o seu que abriu o barbeiro? placar aqui, Manchester Não quer City, papo, não, um gol do Davi Silva, 1-0 aqui. Mas Manchester City quem? Stoke City, 1-0. 1-0 pro Manchester City. 10 rodada de minutos, gol do segunda-feira. Davi Silva. Isso aí. Então, André, comanda então pra gente fazer Vou pegar aqui os jogos aqui. Pera, de cabeça, os jogos pô. eu já sei já. Então vamos lá, gira. Cadê o caderno aí? Fernando vai anotar. Vamos marcar, pega esse caderno que ele leva pra casa e depois ele põe lá. Tem que fazer a rubrica ali, né? Vamos lá então, vamos lá, André. Vamos começar aqui rapidinho. Comanda, André, que eu tô meio cansado agora. Fala aí. Vamos começar com São Paulo, né? Já que a gente tava falando, né? Vamos lá então. São Paulo. Acertar o placar, né? E ver quem passa. Quem passa, né? Quem passa? Não, o jogo da ida. Jogo da ida. Que vai ser domingo que vem ainda, então dá. Então dá pra, vai ter jogo sábado, vai ter jogo domingo e vai ter jogo segunda, né? Acho que vai ter um jogo. Vai ser no próximo ou nesse? Próximo domingo. O popular então, nesse. É que, aliás, na sessão da Câmara Municipal, quando você adia um projeto, aí o presidente da Câmara, o Niltinho, fala assim, para que a gente possa dar celeridade ao processo, o vereador está pedindo adiamento para a próxima sessão ou por uma sessão. Eu estou pedindo adiamento por uma sessão. Então não entra na próxima. Na verdade, por uma sessão acabam sendo duas. Tem que completar um espaço de tempo para outra sessão, né? Entendeu? Tem isso daí também, gozado disso. Então, vamos lá então, que é o fim de semana. André, vamos lá. Então, gira a equipe Paulo. Aí. Vamos lá, em nome de Regina Cosméticos, Doutor Estevô 84 e Praça Armatriz 80. Vamos lá. São Paulo e São Caetano. São Paulo? Não, tem que resultado. Ser Resultado? Na casa de São Caetano, o primeiro jogo. O primeiro jogo em São Caetano? Então vai ser 2-1 São Caetano. Para dar emoção. Eu acho que vai ser 1-0 São Caetano. 1-0 São Caetano. Gol de Domingos. Não, o Domingos não joga lá. Vai ter um Domingos no São Caetano. Santo André? Outro lá. Santo André, o Gol do Chiquinho. Gol do Chiquinho. O André, assim você me humilha, pô. Quem vai ser? Dudu, São Caetano e São Paulo. São Caetano. Quanto? 2-0. É? Sim. E... Mas aí no jogo. Nossa, o time tá desacreditado, no jogo de volta vai dar 4-0 São Paulo. Tá bom. bom. E Zé Fernando, quanto vai ser? Pega o microfone aí. O Zé tem o microfone bom. Para que meus amigos queridos São Paulinos. Não, mas tem aqui. Trocou. Para que meus amigos queridos São Paulinos não fiquem bravos comigo. 4-0 São Paulo lá e 5 no Morumbi. Nossa, agora. Ficaram bravos comigo. Então... É um São Paulino que não defende São Paulo. Eu defendo São Paulo. Você tá parecendo vereador. Tô torcendo loucamente pra Raí, pra o Ricardo Rocha, pra Lugano, e parece que vai vir o Zete também. Tô torcendo loucamente. Pra eles entrarem em campo. Não, pra que eles entrarem em campo não dá mais, mas pra que eles dê certo. Mas infelizmente ainda vai demorar um pouquinho. Mas 4-0 pro São Paulo, jogo de ida. Você tá parecendo o vereador da base que ataca o prefeito. Mas não importa, eu ataco mesmo. Tem isso ou não tem? Tem, Zé? Tem. Zé Balai. 1-1. 1-1. É o único que vai acertar, mas tudo bem. Vamos lá, André. Comanda aí, Mãe André. Fernando. Vamos lá. Em nome de Auto Elétrico Santa Quitéria. Qual que é outro jogo? Vai lá, André. Vamos falar do Corinthians. Corinthians e quem? Corinthians e Bragantino. Bragantino. Corinthians e Bragantino é lá em Bragança. Bragança vai ser 2. Posso começar? 2-0 Corinthians. Acho que vai ser 2-1 Corinthians. 1-1. 1-1? Peraí, André. André 2-1. André 2-1. Corinthians.
O pessoal pode mandar o palpite se quiser aqui pra gente aqui. Zé. 2-0 Corinthians. 2-0 Corinthians. Vamos lá. André, Eu comanda aí, também, André. 2 a 0 Em nome de, deixa eu falar para você aqui, conosco consegue, exerça a sua cidadania, participe do Consegue. E conosco também no Linha Aberta, Residencial Vila Toscana. Fale com o meu amigo Antônio Valvo. Ligue lá, 99153-1202. E tem o solo regular também para você ficar tudo regularizado direitinho. Vai lá, André. Agora o próximo jogo vamos falar de Santos e Botafogo. Santos e Botafogo. Em Ribeirão. Em Ribeirão, vai ser esse jogo, vai ser para dar emoção. 2-1 Botafogo. Para dar emoção na volta, né? Porque se o time perde em casa, já não dá emoção. Eu acho que vai ser 1-0 Santos. Gol de? É difícil acertar, mas acho Gabigol. que vai ser... Aquele, como que chama o Yuri que tem no time lá? Yuri... Não, Yuri Alberto não vai jogar. Yuri Alberto, até que não é bonito, hein? Yuri vai ser Alberto. Gol do... Não sei se o Rodrigo vai... Então vou apostar gol do Gabigol. Gol do Gabigol. Ou Pra do não, Rodrigo pra não Cunha. riscar muito. Tá, e você, Ana? 1-0? Vai ser 1-0 Santos. 1-0. vai ser 3-0. Pra quem? Pro Santos. Pro Santos? Um gol do Sacha. Depois que O gol do depois Sacha. que eu vi o E 2 Botafogo gols do ontem contra o Gabigol. Corinthians, eu acho que o Santos pode Passa, ganhar né? lá, viu? Pode Passa, ganhar lá. passa. Agora, 1-0. 1-0. 1-0. Eu acho que vai dar 2-0. O nosso amigo Léo aqui, que ele entra com o nome do cachorro dele aqui, Troy Kizilevich, falou que vai ser 1-0 pro Gambá. Que mania de chamar o Corinthians de Gambá, né? Você viu a Respeita, confusão aí respeita. que deu já pro rapaz lá do Palmeiras. Ficou bravo. É. Vamos lá, André, e o último jogo. Torcida gay, né? O último jogo é o Eu Palmeiras. assisti a entrevista dele. Palmeiras e Novo Horizontino. Deixei pro último, que é o jogo mais legal. Você acha que vai ser o jogo mais disputado? Vai ser o jogo mais disputado. E quanto vai ser? O primeiro jogo é lá Lá na em casa Novo do Novo Horizonte. Horizontino. Em Novo Horizonte. Vai ser 2-0 Palmeiras. Lá, então já vai matar? Já mata. Eu acho que vai ser 1-0 Novo Horizontino pra dar emoção, senão perde a Batendo graça. nelas. É. Olha, na minha opinião, eu vou dar uma de José Fernando aqui. 4-0 e depois 5-0. Opa! Tá agradando. Tá agradando, viu? Não E pode Novo ter Horizontino e torcida Palmeiras? Zé Balaio. E acabou. Não, ainda Quem? falta o Zé Nós Fernando aqui. e eu. Zé Balaio vai de... O Palmeiras tá matando todo mundo aí. Bom, vamos esperar eles na final com a gente. 2-0 Palmeiras. Na final com a gente, 2-0 Palmeiras. E aí, Zé Fernando? 3. 3-0 Palmeiras? 3-0. Valeu, acho que deu aí. André, tem mais alguma Tem mensagem? o palpite do Léo, né? Ah, que é o palpite do Léo? Do Ele Santos. falou que o... Manda aqui, Léo, pra gente, quanto que vai ser o jogo lá do Santos, lá. Não, e Botafogo, vai anotar o do ele falou apostou, o Gambá ele ganha de apostou 1-0. Botafogo. Ah, 1 a não, 0. só falou aqui, né? Mas tudo bem, só fiz um registro aqui. Deixa eu mandar um abraço aqui pro amigo que tá acompanhando o nosso programa também, o chileno Eduardo Saez Maldonado. É Saez? Saez Maldonado, um grande abraço. Obrigado às pessoas. Rodolfo Ortriuano. É duro falar o sobrenome dele aqui. Trabalhou comigo lá no Jovem Pan. Um grande abraço. Obrigado às pessoas que mandaram mensagens aqui pra gente. A gente tá chegando aqui ao final do programa, segunda-feira, para falar de esportes, né? Amanhã, o nosso programa, a gente vai receber o Sandro Rolim de Paula, que é o diretor de cultura da Prefeitura de Mairinque. Aliás, ele estava hoje, eu fui lá na Brasital, hoje encontrei o vice-prefeito e diretor de educação, o professor Weber. Ele vem no programa aqui, acho que a semana que vem, ele vem para falar aqui da educação em São Roque e tal. Então amanhã nós vamos ter aqui o Sandro Rolim para falar da cultura aqui no município de Mairinque. Aliás, hoje ele teve uma reunião lá na Brasital, ele, a Maridinelli, que é chefe da divisão de cultura de São Roque, o diretor de cultura de alumínio, de Votorantim, querem fazer um intercâmbio, colocando as 4 cidades aí na cultura. Que bom. Que bom. Tô torcendo para dar certo. Na Não quarta-feira- esqueçam do cinema. Não esqueçam do cinema. Discuta o cinema aqui na nossa região. Todo mundo tem uma verbinha para cinema, São Roque não tem. Não tem nada. São assim, Roque, não. Mairinho, ninguém tem. Todo mundo tem. Qualquer cidade que você vai aí tem as verbinhas aí, tem pequenas verbas, mas que ajudam bastante. Eu acho até... Eu, particularmente, não gosto disso, mas elas ajudam bastante. O Zé Fernando fez curso de cinema. Fazer um filme contando a vida do Zé Balaio. Vamos. Então, estamos abertos para qualquer coisa. Mínima Tem até entrada, equipe. tem curta, mais que curta letra. Estamos abertos para qualquer trabalho na área. Tá certo. Dudu, vamos fechar o programa aqui, tá? E na quarta-feira nós vamos ter aqui o nosso Luciano Lopreto, vem participar do programa, é diretor comercial da Vinícola Góes, vai falar de um assunto bem legal, porque a Vinícola Góes, ao lado de outras vinícolas brasileiras, estarão participando de uma exposição em Düsseldorf, na Alemanha.
O vinho de São Roque lá na Alemanha. Isso é bem legal. E ele traz aqui também o enólogo, vai trazer o Fábio Góes aqui, vai ensinar a gente como tomar um vinho e tal. O Zé que gosta de cinema tem o famoso filme O Vampiro de Düsseldorf, né? Que é do Herzog. Tem. Até já descobriram que esse filme aí da água que ganhou o Oscar aí é cópia de uma porochanchada brasileira. Olha aí. Cópia de uma... Cópia. Era o nome de um animal aí, de um vampiro e a mudinha. O nome do filme era esse. É dos anos 70. Eu tô tentando achar o filme e não consegui. Mas até isso já descobriram. E já que vamos falar, vamos então. Então, a partir do dia 20... Dia 20 não, exatamente a partir do dia 21 de março agora, vamos passar uma semaninha em Portugal fazendo um curso Você vai para de Portugal? cinema. Que legal. Vou dia 20 e retorno dia 27. Pô, que e legal. vamos passar uma semaninha lá fazendo um cursinho de cinema lá Legal. Que cidade? Vai trazer bastante novidade. Lisboa mesmo. Lisboa, olha, André, vai lá para Lisboa. E sim, vou entrevistar um jogador de futebol ainda, vou mandar aqui pelo... Manda sim. Vai legal, vai para Lisboa lá. O cinema português é um cinema legal. É verdade que o... Bastante. Todos eles são, né? Eles têm o mercado deles. Não estão preocupados. Não, o que não acontece com nós. O cinema brasileiro não tem o mercado brasileiro. Eu não quero. O cineasta, ele não quer exibir o filme dele nos Estados Unidos. Ele quer exibir pro povo dele. E o nosso aqui, infelizmente, a gente não consegue. Quer dizer, o argentino... Ele tem o mercado argentino, o chileno tem o mercado chileno, de vez em quando eles ganham coisas fora. Mas o mal nosso aqui é que nós não temos o mercado brasileiro. É esse que é o grande mal nosso. Não quero o mercado argentino, fica para eles. Mas nós não temos o nosso mercado. Esse que é o grande problema nosso. Oh, legal, você vai lá e pra Portugal tem. Você não conhece filme português, mas eles produzem um monte, e eles passam lá para eles. Tem um filme português que eu não me lembro agora o nome, rapaz, do Wim Wenders, que ele tá nas ruas de Portugal, procurando um amigo, e procura em diversos lugares. Daí ele entra numa casa assim e está cantando aquele conjunto maravilhoso, Madre Deus está cantando ali, e ele conversa com a Teresa Salgueiro, que é a intérprete desse grupo. Um filme muito legal. Agora me esqueço, sob a luz de Lisboa, eu não me lembro agora o nome. Sim, Sob a Luz de Lisboa. É verdade que o filme excelente. O diretor... É o Wim Wenders. Então tem um diretor português, ele morreu com 106 anos dirigindo. Ele morreu ano passado. Ele dirigia filme com 106 anos. Com 106 anos? 106 anos. Lúcido, tinha alguma dificuldade de movimentação, mas a cabeça de jovem. Ele dirigiu filmes até os 106 anos. É verdade que o Indiana Jones, no Templo da Perdição, em Portugal, foi chamado como Indiana Jones vai ao bordel? Quê? Não entendi nada. Depois eu conto. Melhor você não ficar sem saber. Tire as crianças do carro. Pode ter significação diferente. Lá os miúdos, né? Filme lá é cinema mesmo. Os putos, né? Que eles falam também, que criança, os putos. Então, fala assim, Cinema mesmo. É cinema mesmo, né? Você tem, é diferente, né? O gramado é relva, o gol é moldura, né? A bola é esférico. O goleiro é... Guarda-valas. Guarda-redes. O time está... É guarda-redes. Guarda-redes. O time está como é que ele chama lá? O vestiário. Daqui a pouco eu lembro lá, velho. É banheiro, é casa de banho, né? Tem uns termos assim diferentes. Vou fechar o programa, uma sete então. André, obrigado pela sua participação, parabéns pelo penteado. Segunda-feira a gente tá de volta aqui. Um grande abraço, hein? Grande abraço. Grande abraço. Dudu, um grande abraço. Dá um abraço pra família de Girolamo lá que tá sempre acompanhando com a gente, né? Até na Itália. Sim. Até na Itália. Até na Itália. Até na Itália, hein? Então vamos lá com a nossa audiência lá. Obrigado. Obrigada, eu só queria deixar um recado aí. Pode ser. Se inscreve lá no meu canal. Como é que Escreve chama no o meu seu lá canal? também. Duduca Games. Duca? Games. Duduca Games. Duca Games. Que não tem, não. O do André E o meu André FC, que acabou de chegar a 50 inscritos. Opa! Opa, festival 50 inscritos. Festival, e agora, como especial de 50 inscritos, eu postei meu vídeo anunciando minha nova intro. Isso, É a quem primeira fez a intro intro do pra canal. você? O Nicolas, meu amigo. Nicolas. Do canal Nickzinho. Nick, como é que chama o canal dele? Tem que... Quem quiser, pede pra mim, aí eu mando o link. Tá bom, entra no André FC. O seu canal tem no YouTube? Não, mas nós estamos com os curtas-metragens que vão ser liberados a partir desse ano. Quando eles já estiverem na internet, eu aviso. Que legal. Você tem canal também na internet, Cebola? Não, ainda não tem. Vamos Então criar um. Grande abraço, Vanessa. Grande Vamos abraço. falar Tem o disso, canal. vamos Entra combinar. lá no vanderluiz.com.br, tem muita informação. O Lucas Berlato tem um canal também.
O irmão dele tem. O Jair Ribeiro, o irmão dele tem um canal, né? Como é que chama o seu grupo musical?